qual é o tipo de tecnologia que vocês utilizam para poder prestar essa segurança nas rodovias federais? Então, basicamente, como já foi colocado, as rodovias federais hoje estão espalhadas com câmeras e basicamente se faz a leitura das placas, a consulta desses veículos, e isso tudo entra para o sistema de grande porte da polícia, e a partir daí são feitas análises desses fluxos, se os veículos se trafegam de maneira isolada, em conjunto, e quando há, como existe no Espírito Santo, uma integração com a base de dados do Fisco Estadual, o sistema, através de ferramentas de inteligência artificial, consegue fazer outros cruzamentos. E aí, nesse sentido de avaliar se aquele veículo costuma transportar apenas bebidas ou outros gêneros e mercadorias, se é um veículo que costumeiramente se envolve em ocorrências dessa natureza, onde há sonegação ou omissão de documentação fiscal adequada. E a partir daí, a gente vai criando listas de veículos mais propensos a uma abordagem. E aí, quando a gente tem equipes disponíveis, a gente aborda esses veículos justamente para avaliar. Ele está transportando algo idôneo ou não? Porque a reiteração nesse tipo de delito é muito comum, desses delitos tributários. O sujeito, muitas vezes, como o Germani colocou, ele paga sem explicar para os fiscalizadores, seja a PRF ou a Cefaz, quem é o dono da mercadoria, quem embarcou, quem é o transportador, quem é o destinatário. Ele quer pagar para se ilidir de qualquer tipo de responsabilidade, mas fica para nós uma obrigação de continuar acompanhando esses veículos. E não raro, a reincidência, às vezes nem a mesma empresa, mas é o mesmo veículo fazendo esse transporte. Mesmo motorista, às vezes. Os mesmos motoristas fazendo esse transporte. Então, são essas ferramentas de inteligência, aquilo que a gente pode dizer aqui de maneira ampla, que são utilizadas para acompanhar aí a circulação de mercadorias ao longo das rodovias através dos seus veículos. Essas mercadorias, assim, de uma maneira geral, não podem ser transportadas na mão. São utilizados veículos. É a partir daí da leitura das placas, da consulta aos seus proprietários, se eles fazem parte aí de grandes empresas ou empresas que foram construídas há pouco tempo, muitas vezes para uns transportes que não fazem muito sentido e cujo frete, muitas vezes, é muito maior do que o valor da mercadoria em si, isso acaba chamando a atenção da nossa fiscalização. Então, ou mercadorias que estão disponíveis em todo o território nacional e, às vezes, elas vão cruzando de um estado para o outro e o frete é muito caro, né? O óleo diesel hoje é muito caro no Brasil. Um caminhão carregado faz, dependendo aí das condições, de 1 a 2 km por litro de diesel. E a gente precisa avaliar, mas o custo desse transporte é muito alto. Por que carregar na mercadoria X, que é barata, de um canto para o outro, a troco de nada? Não paga nem o combustível, né? Não paga nem o combustível. Por que ele está transportando? Você comentando isso aí, eu lembrei de uma ação que começou aqui no estado. A PRF chamou a gente. No primeiro momento, eles estavam desconfiando que era álcool hidratado. No primeiro momento, eles estavam desconfiando que tinha droga no caminhão. No tanque. No tanque. Aí passaram o cachorro, não acharam nada e desconfiaram e chamaram a gente. Daquilo ali, a gente começou a monitorar. As empresas que estavam sendo destinatárias daquela mercadoria aqui no estado não existiam. Era álcool que estava indo com fim de industrialização. O cara o imposto ali não é pago naquele momento, só que isso era desviado para postos de combustíveis. Então a gente começou a fechar. Eles passavam para a gente as informações da PRF e a gente começou a bater nessas empresas que estavam abrindo várias empresas como destinatárias e as mercadorias não iam para elas. A gente fez várias empresas nesse sentido. Depois teve uma ação, foi até nacional, e começou daqui. A PRF fez lá no Rio de Janeiro e tal, teve um desdobramento dessas ações que foram aqui. Eles começaram a ir nas empresas que estavam remetendo essas mercadorias para cá. E nasceu de uma ação... Foi lá na fonte, né? Foi. E começou de uma ação que a PRF acionou a gente começou a fazer essa movimentação, entender como é que era a dinâmica. A gente constatou que essa mercadoria ela não ia para a indústria, o álcool estava indo para os postos de combustível e teve um desdobramento depois na operação nacional. Eu estava falando aqui sobre as operações, né? Como que identifica, tem a inteligência artificial, não sabia, para mim é novo, essa informação da PRF que já está com o sistema ligado à inteligência artificial, que é interessante porque você maximiza, potencializa a fiscalização, né? Porque você às vezes tem milhões de veículos passando ali e você já vai direto
né? Eu sou fã daquele programa da PRF, né? Não é da PRF, né? O programa, acho que é na Band que passa, tem na Discovery também, que a PRF vai Abordando isso. abordando no aeroporto, nas estradas, Nas rodovias. nas fronteiras. E assim, é um faro, né? É o faro do policial, às vezes o faro do auditor fiscal, de abrir ali, opa, já acho que não é essa mercadoria, tem alguma coisa errada ali. E é expertise, né? E a inteligência artificial ela vem aí para poder otimizar o trabalho também. Assim, agora, perguntar ao Germano, você estava falando, a Receita Estadual tem algum programa de educação fiscal para aumentar essa conscientização da importância de transportar mercadoria, né, com documento fiscal, emitir documento fiscal? Olha só, em relação ao trânsito em si, não tem, porque o trânsito é dinâmico, né? Você pegou ali, você tem um dever funcional de fazer o auto de infração, não tem essa questão de dar prazo, de dar para o cara se regularizar. Mas a Secretaria da Fazenda tem a questão da nota fiscal capixaba, tem educação nas escolas, né? Tem programas de educação, então isso acaba voltando refletindo também no trânsito, para dar maior conformidade nas ações de trânsito. Isso acaba ajudando também. A PRF, Costa Negro, assim, tem algum programa de educação no trânsito? Eu lembro, só desculpa, Germano, eu lembro quando eu entrei no Estado, há 15 anos, né, na Secretaria de Fazenda, né, em si. A gente fez lá em Linhares, com os alunos, com as escolas, né, levamos as escolas com as crianças de 7ª série, 8ª série, né, entregando panfleto nas ruas, no trânsito, né, falando do transporte de mercadoria. Na época, acho que nunca mais a gente fez esse trabalho, que foi um trabalho de educação fiscal, né, no trânsito, juntando as crianças, né, ensinando a importância da emissão do documento fiscal. Mas a PRF, ela tem algum trabalho de educação em relação a isso? Curso, sem dúvida. A gente falou no início aí da nossa conversa sobre o viés de fiscalização de trânsito, né, de segurança viária e de combate à criminalidade, mas também a missão constitucional da PRF promover a educação para o trânsito. E aí existem programas que visitam escolas de maneira periódica no Brasil inteiro e também, evidentemente, no estado do Espírito Santo, né? E, como o Germani disse, não é um trabalho voltado especificamente para o trânsito de mercadorias e a correção desse tipo de transporte, mas é aquela sementinha que é plantada para que surjam aí cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade, de conformidade com a legislação como um todo. Porque, muitas vezes, como já foi colocado aqui, um ilícito de trânsito ambiental ou até criminal, ele segue e caminha junto com o ilícito de maneira tributária. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia. Aquele cidadão ou cidadã que resolve andar à margem da lei, ele opta por andar à margem de todos esses sistemas aí de controle social e não é diferente com o trânsito. Então, esse trabalho é importante, ele é realizado muitas vezes em escolas, em associações, em empresas, com motoristas profissionais, né? Motoristas de transporte coletivo, de transporte de produtos perigosos, de transporte de cargas excedentes. Eles recebem a visita da PRF. Existem policiais que estão lotados no que a gente chama de grupo de educação para o trânsito. E esses policiais eles têm uma formação especial, uma maneira menos robustecida, menos rude, de se aproximar desse receptor da mensagem, da criança, do motorista, do empreendedor dessa área, sem aquele natural temor que existe entre um policial, da ponta, né, de uma abordagem. Isso acaba funcionando muito.